o Flamengo segue se reforçando em busca do sonhado bicampeonato mundial. Para dar a minha forcinha, eu estou até usando uma camisa de um rubro-negro campeão mundial por 4 vezes. E agora o Flamengo contratando o Juanfer Quinteiro, meia colombiano, que atua atualmente no River Plate. Será que foi uma boa? Quais será que são as características desse atleta? Vamos abordar todos esses pontos aí após a vinheta. Então, se inscreve no canal aí e deixa o teu like. Vamos que vamos diretão, querendo te convidar também para ser membro do canal. Membros do canal têm a possibilidade de participar do canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Então, se você quiser ouvir comentários táticos durante as partidas, eu te convido a clicar no link na descrição do vídeo. Além de quebra, você vai fomentar meu trabalho independente, né? Então, vamos lá falar do Juanfer Quinteiro. Vamos mostrar vídeo, vocês vão conhecer bastante esse jogador. Então, o Juanfer Quinteiro, ele é colombiano, tem 29 anos, mas vai estrear no Flamengo já quando tiver 30. Né? O aniversário dele é 18 agora. A altura dele é 1,68 m, né? Pé dominante, pé esquerdo. Posições, vocês vão entender melhor aí, mas ele é um meia-direita, tá? Numa posição como o Everton Ribeiro jogou a maior parte da carreira. Também pode jogar de meia central. Principais características, criatividade. Ele tem realmente um passe-chave bastante preciso e faz isso muitas vezes ao jogo. Os clubes onde atuou: Envigado, Atlético Nacional, Pescara da Itália, Porto, Rennes, Independiente Medellín, Shenzhen da China e River Plate. O Porto e o River várias vezes. O Porto e o River 2 ou 3 vezes cada um. Tá? Então, um jogador que rodou bastante, tá? E vamos falar um pouco mais adiante aí. Como que ele jogava no último clube, né, no River Plate? Jogava aberto pelo lado direito, caindo por dentro. Né? O futebol argentino, ele nem tem tanto de uma forma tão característica esse jogador. Né? É um jogo que concentra muito por dentro. E o Quinteiro fazia esse meia aberto que fechava por dentro. Tá? Então, geralmente a posição inicial dele era assim, a ponta direita, o que é uma posição que pode ser que o Flamengo esteja precisando bastante mesmo. Então, o desempenho dele em 2022, esse jogador tem um histórico grande de lesões, né, gente? E de não ter se firmado como titular em nenhum time, ou pelo menos muitas vezes. E vamos abordar as 2 últimas temporadas dele, tá? Então, em 2022 pelo River, entre todo o elenco do River, o jogador de linha que mais atuou jogou 50 vezes, tá? O Canteiro jogou 38, o que dá 76%. Então, falando em disponibilidade, nessa temporada ele não teve problema de lesão, né? Não problemas sérios. Ele se lesionou 2 vezes, mas não problemas sérios de lesão. Esteve disponível a maior parte do tempo. E aí, quando a gente vai olhar as partidas iniciadas, a gente entende que ele realmente é uma reserva. Né? Foi reserva do River Plate nessa temporada. No final da temporada teve um destaque, já depois de uma temporada, um final quase que melancólico ali do River Plate. Ele começou a jogar bem, jogar mais, fim de contrato também, jogadores melhoram. 16 partidas iniciadas, 18º do time, tá? Em termos de partidas iniciadas. 32% dos jogos do River só ele iniciou em 2022. Só que aí a gente vai começar a falar dos pontos positivos. Para um cara que jogou tão pouco, assim, em termos de partidas iniciadas, ele teve uma importância muito grande. 7 gols. Ele é o 6º do time em gols na temporada. 11 assistências. O líder do time de assistências na temporada, mesmo sendo reserva. 39 chances criadas. O segundo que mais criou chances, só perdendo para o Julián Álvares, né, que é um extra classe. Segundo disso aí. 50% de aproveitamento de chances de gol, ou seja, quando ele teve a oportunidade de fazer gols, ele foi o melhor do time nisso.
57 finalizações, ele finaliza bastante mesmo, vocês vão ver um dado curioso sobre ele. Sexto, 80% de precisão dos passes. Você já vai ver vídeos dele passando, tá? Vocês vão entender por que esse 80% é um aproveitamento bom, apesar de ser abaixo do que outros caras. 27 passes-chave precisos, primeiro colocado em passe-chave. 86 dribles, o sexto que mais driblou, mesmo sendo reserva. E aí um ponto negativo. A participação dele sem bola é muito, muito, muito diminuída. Ele realmente tem pouca aplicação tática no momento sem bola. Tá? E ele foi praticamente o último em bolas recuperadas de todo o elenco do River. Então é um tema que é importante ser avaliado. Tá? Você vai ver bastante dele jogando em vídeo aqui, tá? Na sequência do vídeo. Em 2021, no campeonato chinês, que ele jogava pelo Shenzhen, tá? Ele fez 21 partidas, o que dá uma disponibilidade total. Tá? A única partida que ele não atuou no campeonato chinês foi uma partida que ele estava suspenso. Só que dessas 21, 15 foram como titular, ou seja, mesmo na China, não dá para dizer que ele foi um titular absoluto, mas sim, ele era titular. Em 3 dessas partidas, ele foi poupado para as partidas de Copa. Tá? Então, ele fez um gol, não foi um grande artilheiro, mas foi o segundo colocado do campeonato em assistências, com 7. O Oscar à sua frente com 12. O Oscar realmente ele é benchmark de tudo no campeonato chinês. Né? Então, o Quinteiro, 33 chances criadas em segundo que mais criou chances. O Oscar com 63. O primeiro, jogar no time melhor também. 25 passes chaves precisos do Canteiro, segundo do campeonato. O Oscar em primeiro, com 38. 54 finalizações, o Quinteiro foi o quarto que mais finalizou no campeonato, entre os meias e atacantes gelados. O Oscar foi o segundo, o Oscar também na frente dele, tá? 73 dribles, ele não tentou tantos dribles, mas ele é muito preciso quando dribla. E esse é um quesito que a gente vai abordar aí. 74% dos dribles, ele é o primeiro, o melhor driblador entre quem fez a quantidade de dribles dele ou mais. Ou seja, entre quem dribla muito, ele é o melhor. E aí, já que o Oscar é benchmark, eu comparei as bolas recuperadas. O Quinteiro, de novo, 15 bolas recuperadas somente. O Oscar, 47. Então, assim, a participação do Quinteiro sem bola, ela é diminuída. Eu não estou falando isso só por causa dos números, tá, gente? Eu vi 6 jogos dele, meia dúzia, tá? Nos 2 times, para poder falar alguma coisa. Comparando ele aqui com os jogadores que o Flamengo tem jogando nesse setor, você vai ver que eu botei o Gabigol aí. Por quê, gente? Porque o Gabigol faz essa posição de segundo atacante pelo lado direito. E o Quinteiro também pode jogar ali, tá? Coloquei o Everton Ribeiro, que para mim é quem mais se assemelha, embora sejam jogadores bem diferentes. E ele tem também um pouco de Arrascaeta, tá? Só que aí fica muito complicada a comparação, porque a minutagem dele é muito baixa. Então ele jogou 46 minutos, em média, por jogo, de 41 partidas, já jogou menos, né? 50% menos do que os outros. E a escalação dele como titular também muito abaixo. Mas, o que eu queria destacar? Em assistências, por exemplo, ele só perde para o Arrascaeta, mesmo tendo jogado muito a mais e jogando menos minutos quando joga. Né? Então, ele poderia estar projetado até à frente do Arrascaeta se jogasse a mesma minutagem. Chances criadas, a mesma coisa. Né? E chances de gol, ele acaba tendo mais que o Everton, mesmo participando menos. O Everton joga bem mais recuado atualmente. Hoje os dois jogariam juntos. A gente vai falar sobre como ele vai encaixar em cada sistema possível aí do Vitor Pereira. Faltas sofridas, né? O Everton sofre mais, o drible do Everton é um drible de corpo, muito mais parado, uma proteção de bola mais efetiva. E aí, a gente pode falar de bolas perdidas, ele perde menos porque ele também joga menos, tá? Então não é um número positivo para ele, apesar dele estar ganhando. E aí você vê como o Everton Ribeiro ganha a maioria dos quesitos aí, junto com a Arrascaeta. Então, é difícil até comparar, mas é bom para ter uma ideia, se você quiser dar um print aí,
Dá o print. E vamos seguir aqui para ver esse cara jogar. A primeira coisa que mais me chamou a atenção nele é a capacidade de passe vertical chave, né? Então vejam como ele coloca o Borja aí na cara do gol. O Borja até faz uma onda para fazer o gol ali. Ele é um cara que entrega passes de muita criatividade e arrisca muito. Arrisca os passes mais difíceis, tá? Nesse quesito, ele me lembra até um pouco o Ganso, sabe? Um cara que gosta de entregar passe difícil e arrisca todas. Tá? Então, ele de fato é um cara nesse quesito, um cara extremamente criativo. É muito criativo quando está em campo, coloca seus companheiros na cara do gol o tempo inteiro. Aí é um passe dele para o Julián Álvares, que vai perder o gol. E foram vários desses passes que a gente vai enxergar. Né? O Borja tem um entrosamento muito legal com ele, até de seleção colombiana. E assim, o Borja está muito bem no River. Nesse final de temporada, os dois foram titulares juntos. E o Quinteiro entregou várias assistências para o Borja. Tá? Aqui uma outra, já na China. Ele é um cara que realmente consegue entregar essas assistências de uma forma muito efetiva. Um outro quesito dele é a finalização e bolas paradas. Ele é um cara cobrador de faltas, quando ele está em campo aí que bate, cobrador de todos os escanteios, e ele é meio malucão com relação aos chutes. Você vai ver aí vários lances dele chutando de qualquer distância. Tá? Ele tem feito muitos gols de qualquer distância? Não. Mas ele tem dado bons chutes? Tem. Aí foi um gol olímpico dele. E faltas. Então, ele chuta todas. Ele é um chuta-chuta, assim. E é legal ter um cara desse no time, especialmente quando ele não é um titular, né, se ele não for um titular, porque ele vai entrar e vai colocar um fogo no jogo. Veja como falta de qualquer distância, ele tenta finalizar direto. E chuta muito de fora da área. E é o dono das bolas paradas dos times onde ele atua. Né? Então, é legal também, porque o Flamengo tem essa questão de fazer gol, tem dificuldade de fazer gols de falta, e ele é um cara que pode acrescentar, embora também não tenha feito, mas tenha estado bastante perto de fazer. Assim como o Davi Luiz também não tem feito, mas passa perto de fazer. Então, ele chuta muito de qualquer distância. Olha da onde ele deu esse chute. E aí tem mais um quesito que a gente vai mostrar dele depois desse vídeo dos chutes, né? São muitos os chutes que ele dá de qualquer distância, e a gente vai mostrar agora 1 contra 1 dele. Ele tem 1 contra 1 um pouco híbrido, ele tem velocidade, ele tem intensidade, ele tem força de arrancada para arrastar. Tá? Isso é uma característica, por exemplo, que o Everton Ribeiro não tem. E não tem mais, né? E ele tem. O Everton é um cara do drible de corpo, que o Quinteiro até dá, mas muito menos. Então, o Quinteiro ele é um cara que ele não tem perna direita, basicamente, mas que ele faz uns dribles com arrancada. Então, ele consegue sair da inércia e dar uma aceleração que ajuda o marcador a sair. Aí foi um drible estilo Everton Ribeiro, mas não é o mais comum dele. E ele entrega esse drible curto também, a bola bastante perto do pé e o drible curto. Então, para jogar aberto, como ele joga, e sendo um cara que joga por dentro, ele acaba dando bastante opção e gerando a dúvida no marcador. Né? Então, o engano, né, que é o drible, o engano ele acaba sendo mais fácil para ele do que em outros contextos. E aí não acabou ainda, né? Vamos projetar como é que ele joga. Analisando o Porto, por exemplo, como o Porto jogava com 2 meias abertos, né? Um segundo atacante, um meia, nenhum ponta, os laterais, só que o que acontecia era os médios fazendo aqui muitas vezes a amplitude, trocando de posição, num jogo de posição bastante bem implantado. Né? Os laterais também não eram de profundidade. Avaliando assim, né, ele poderia jogar nessas duas funções de meio, seja o meia direita, seja o meia esquerda. Nessas funções aqui, o trabalho sem bola dele não permite que ele atue, tá? Além da baixa estatura que atrapalha. Com relação ao Olympiacos, mesma coisa, tá? Só que ele poderia, como é um
um 4-2-3-1, ele poderia sim jogar nesse meia centralizado, embora a melhor função dele seja essa aqui, tá? O meia aberto pelo lado direito. Pelo Xangai, é um 4-3-3 clássico. Ele poderia jogar em qualquer uma das duas pontas, mas reitero que a principal ponta onde ele atua é a ponta direita. E o Flamengo precisa bastante. Com relação ao Fenerbahçe é uma formação que eu acredito muito que o Flamengo vai tentar utilizar, até para ter Pedro e Gabigol no mesmo time, e potencializar os dois. E pode ter outras dinâmicas, mas eu acho bem possível uma organização ofensiva desse jeito. E aí ele poderia jogar também nessa, aspas, ala direita, criando uma dinâmica de manter o Varela aqui como um lateral base, defendendo o corredor direito, 2 zagueiros, o Ayrton Lucas aqui fazendo a ala esquerda e marcando na linha de 4 por trás. Algumas dinâmicas podem propiciar que ele jogue como esse ponta, porque ele tem esse arranque, como eu falei para vocês, ele consegue entregar 1 contra 1 em profundidade. Então ele pode jogar nessa função, pode jogar de meio, pode jogar de um segundo atacante, como é a função do Gabigol, por exemplo. Não vai entregar as mesmas coisas, mas vai entregar algumas coisas que o Gabigol também não entrega. E aí o Corinthians ele utilizou as mesmas formações que a gente já abordou aqui. E aí, na sua opinião, Quinteiro, uma boa? O Flamengo faz uma boa contratação? Eu vou dar a minha aqui, então, depois de 16 minutos, os resistentes que ficaram até o final vão escutar. Eu acho que, se não pagar salário, se não pagar multa rescisória, é um cara que está livre no mercado, ele é um cara que pode entregar algumas coisas que realmente o Flamengo não tem. Não acredito nele como um cara titular absoluto, mas ele é um cara que, isso é uma parte boa, tá, dele. Ele é um cara que já está acostumado com esse status de reserva de luxo, de entrar e sair do time. Em todos os times que ele jogou recentemente, ele teve momentos de saída do time. Então, isso até contribui para uma certa estabilização no elenco. Projetando que o Flamengo tem nessa função é o Marinho, né? Então, é um baita de um upgrade. Você deixar de ter o Marinho para ter o Quinteiro. O Quinteiro é um reserva do Arrascaeta. Eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouco assim, tá? O Arrascaeta deve fechar bastante pelo lado esquerdo nesse ano. Então, também não deve ser esse cara centralizado, como jogou no Losango, numa condição muito específica no último ano. Ele pode ser um cara que faça essa função, mas ele lembra muito mais o Everton Ribeiro, que jogou até 2021. O Everton hoje é um segundo volante, ele joga numa outra função, realmente não concorre com o Quinteiro, mas é um jogador que lembra mais o Everton, até pelo local onde jogou, onde joga, onde o outro jogava mais, e o estilo de jogo, né? Mas, como mostrei para vocês, são várias diferenças entre eles, especialmente a finalização e a menor cadência do jogo, um drible com mais aceleração, né? Um jogador mais vertical, muito mais vertical. O que lembra características do Arrascaeta, só que se originando de outra função do campo. Tá bom? Queria desejar um feliz ano novo para vocês e que se tudo der certo aí para o clube que você torce, tá bom? Tchau, tchau.